Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui nós vamos ver o resumo da primeira temporada de Stranger Things. Se você gostar desse vídeo, deixa o like para ajudar no meu trabalho, beleza? Então bora lá! Episódio 1. A história se passa em 1983. A série começa mostrando um laboratório meio sombrio, luzes piscando e um funcionário correndo desesperado fugindo de alguma coisa. Mas quando ele entra no elevador, algum ser até então misterioso aparece no teto do elevador e puxa ele. Então a cena corta para um grupo de garotos jogando um RPG de mesa. E esses são os personagens principais da série. E aqui eles estão na casa do Mike. Porém já é tarde da noite e a mãe do Mike está pedindo para eles encerrarem o jogo. E apesar do Mike insistir para a mãe dele deixar eles ficarem mais tempo, não teve jeito. Eles tiveram que encerrar o jogo e cada um ir para sua casa. Então cada um pega sua bicicleta e vai embora. Mas algo estranho aconteceu com Will no meio do caminho. Alguma coisa assustou ele e ele perdeu o controle e caiu. Então ele vê um monstro ali e sai correndo com medo até em casa. Chegando em casa, ele chama pela mãe e o irmão, mas ninguém aparece. Então ele olha na janela e vê que o monstro está se aproximando. Ele pega o telefone para tentar pedir ajuda, mas o telefone está com algum tipo de interferência, fazendo um barulho estranho. Então ele corre para uma casinha do lado de fora, ali tipo um armazém, e prepara uma arma para tentar se defender do monstro. De repente a luz começa a clarear de uma maneira bem forte e quando apaga, o garoto sumiu. Bom, na manhã seguinte a mãe dele descobre que ele sumiu e começa uma busca para encontrá-lo. Enquanto isso, mostra os outros garotos chegando na escola, sofrendo bullying por serem nerds, a irmã do Mike dando uns pega com o cara mais descolado da escola, a mãe do Will vai na delegacia falar com o delegado Hopper sobre o desaparecimento do seu filho, uma equipe entra no laboratório para tentar entender o que aconteceu por lá e vê várias coisas estranhas e se perguntam sobre o paradeiro de uma menina. A cena corta por uma criança misteriosa usando roupa de hospital andando sem rumo. Essa criança acaba indo parar num restaurante e o cozinheiro dá comida para ela e tenta conversar com ela para entender o que está acontecendo, de onde ela vem, mas a criança não fala muito. A única coisa que ele conseguiu tirar dela foi o nome dela, que é 11. Então ele liga para as autoridades para informar sobre o aparecimento dessa criança. Enquanto isso, o delegado interroga os amigos do Will para tentar saber mais sobre o desaparecimento dele e manda uma equipe de busca para tentar encontrar o garoto. Na busca, eles encontram a bicicleta do Will e vão até a casa dele para tentar descobrir mais coisas. O delegado entra no armazém onde o Will sumiu e percebe que tem algo estranho ali. À noite, o cozinheiro está ali com a 11 quando alguém bate na porta. Quando ele atende, é uma mulher que se identifica como assistente social que ele ligou e veio ver a 11. Mas quando ele está levando ela para ver a 11, do nada ela puxa uma arma e atira nele. Na hora aparecem outros caras armados, tentam pegar a 11, mas ela consegue fugir. Enquanto isso, o Mike está preocupado com o desaparecimento do Will e chama os outros amigos para ir procurar. O Steve aparece na janela do quarto da Nancy, irmã do Mike, dizendo que veio ajudá-la nos estudos, então ele entra e começa a ajudar ela. Mas é claro que ele tenta fazer alguma coisinha a mais. Na casa do Will, o telefone toca, a mãe dele atende, mas a ligação está com bastante chiado. No meio do chiado, ela jura ter escutado a voz do Will e fica emocionada. Enquanto isso, os amigos do Will que estão procurando ele na floresta acabam encontrando a 11. E assim acaba o episódio. Episódio 2. Mike leva a 11 para casa dele e juntamente com Dusty e Lucas tentam conversar com ela. Mas ela continua muito calada e responde no máximo um sim ou não. Então Mike dá algumas roupas para ela vestir e faz um cantinho para ela dormir ali. Na manhã seguinte, Hopper vai falar com a mãe do Will para saber a respeito da ligação que ela recebeu. E tudo ainda é um grande mistério e as investigações continuam. Mike estava na intenção de buscar ajuda para 11, mas ela consegue explicar para ele que ela está correndo perigo e ninguém pode saber dela. Então ele decide manter ela ali em segredo. Enquanto isso, os caras que estão atrás dela estão interceptando ligações para ver se descobrem alguma coisa. E nisso ouvem a ligação que a mãe do Will recebeu. Na escola, Steve chama Nancy para ir numa festa na casa dele naquela noite. Enquanto eles conversam, o irmão do Will está ali colando cartaz de procurado do Will. E a Nancy vai até ele para dizer algumas palavras de conforto. Mike faltou na escola para fazer companhia para 11 em casa e aproveitou para mostrar a casa para ela. O irmão do Will, enquanto dirige, ele ouve uma música que o faz lembrar de momentos que ele passou com o Will. A mãe do Will vai no mercado onde ela trabalha em busca de comprar um telefone novo, já que o dela queimou na ligação estranha que ela recebeu. E ela aproveita para pedir também para o chefe dela um adiantamento. A galera que está atrás da 11 vão na casa do Will quando ninguém está em casa. Eles começam a analisar todo o local usando um aparelho que capta energia, radiação, algo do tipo. E quando eles chegam no local onde o Will sumiu, o aparelho capta um nível muito alto de energia, que deixa eles impressionados. A 11 vê uma foto do Will e demonstra que conhece ele, porém ela não fala de onde conhece ou como conhece ele. Então o Mike chama os outros para contar isso a eles, mas o Lucas ainda é contra tudo isso e decide contar para a mãe do Mike sobre ela. E é nessa hora que ela mostra que tem poderes telecinéticos. Ela consegue mover as coisas com o poder da mente.
O irmão do Will vai na casa do pai para ver se o Will está lá, mas sem sucesso. No meio de tudo isso, a polícia encontra o corpo do cozinheiro que foi assassinado, e uma testemunha que deu depoimento ao Hopper falou sobre uma criança que estava com ele, no caso a 11. A Nancy vai com a amiga dela na festa do Steve, e a 11 começa a tentar explicar onde o Will está. Para isso, ela usa o jogo de RPG deles para tentar explicar. Ela vira o tabuleiro para simbolizar o lugar que ele está e pega um bonequinho para simbolizar ele, e ela diz que ele está se escondendo de um monstro. Jonathan sai pela floresta, tirando fotos para ver se acha alguma coisa, e ele acaba encontrando a festa que tá rolando na casa do Steve, e fica ali de longe tirando fotos. Na festa, a amiga da Nancy acaba se cortando com a faca. E na casa do Will, mais uma vez o telefone toca e a mãe dele consegue ouvir a voz dele. E como da última vez, o telefone queima. Então, algumas luzes da casa começam a piscar como se fosse algum tipo de sinal. E ela vai seguindo esse sinal que leva ela até o quarto. No quarto ela vê alguma coisa tentando sair pela parede, então ela corre desesperada para fora de casa e entra dentro do carro e fica ali observando de longe o fenômeno das luzes, até que ela decide voltar para dentro de casa. Na casa do Steve a festa acabou, a Nancy e o Steve sobem pro quarto, enquanto isso a Bárbara, amiga da Nancy, fica sentada na beira da piscina. De repente, uma gota de sangue do machucado dela cai na água e algo acontece. As luzes se apagam e algum monstro rapidamente puxa ela. Jonathan, que está vendo de longe tirando fotos, se assusta com aquela cena e decide sair fora. As luzes se acendem novamente e assim acaba o episódio. Episódio 3. Bárbara, amiga da Nancy, acorda num lugar estranho e macabro e começa a ser perseguida por um monstro, enquanto isso Nancy está no bem bom com Steve. Bárbara tenta fugir, mas infelizmente o monstro consegue pegar ela. Após o rally rola, Nancy vai pra casa e toma uma bronca da mãe por ter chegado tarde em casa, mas ela esconde da mãe que estava em uma festa na casa do Steve e inventa uma história. Na manhã seguinte, Jonathan acorda ouvindo sua mãe falar, e quando ele vai ver, sua mãe está diante de algumas lâmpadas tentando se comunicar com alguém. Ela explica pra ele que o Will está ali e está tentando se comunicar com ela, mas ele acha que é coisa da cabeça dela por conta de toda a preocupação que tá rolando e tudo mais, e pede pra ela tentar dormir um pouco. Enquanto isso, os garotos estão se organizando para ir em busca do Will com base nas coisas que a 11 falou. Então eles marcam de se encontrar depois da escola para executar essa missão. Na escola, Nancy percebe a ausência da Bárbara e demonstra preocupação. Sozinha em casa, a 11 começa a andar pela casa, mexer nas coisas, liga a TV e começa a mudar de canal. Até que ela chega em um canal que está passando uma propaganda da Coca, e isso faz ela lembrar de uma experiência que fizeram com ela no laboratório, onde ela tinha que amassar com a mente uma latinha de Coca. Enquanto isso, a mãe do Will, obcecada pela questão das luzes, começa a encher a parede com um pisca-pisca. Inclusive, ela volta na loja onde trabalha e pega um monte de pisca-pisca e um telefone novo, e pede pro chefe dela pôr na conta. Enquanto isso, Hopper vai até o laboratório misterioso para ver se o Will passou por ali. Ele pede para ver as filmagens das câmeras na noite em que o Will sumiu, porém não tem nada demais nas filmagens. Mas Hopper fica desconfiado, pois naquela noite estava chovendo e nas filmagens não tinha chuva nenhuma. Então ele vai até a biblioteca para buscar informações sobre esse laboratório misterioso. E quanto mais informações ele encontra, mais suspeito o laboratório fica. A Joyce termina de encher a casa de luzes de Natal, então uma vizinha vem para visitá-la. Enquanto elas estão na cozinha conversando, a filha da vizinha vê o fenômeno das luzes. E ela segue as luzes até o quarto, onde acaba vendo o fenômeno de alguém tentando sair da parede. Mas na hora, a mãe da menina e a Joyce aparecem e o fenômeno para. A Nancy, preocupada, liga na casa da Bárbara e a mãe dela informa que a Bárbara não voltou para casa. Enquanto isso, Steve e seus amigos encontram Jonathan para falar que ficou sabendo que ele estava escondido tirando fotos da festa. Nisso, eles tomam a bolsa dele e lá estão as fotos. Com raiva, Steve rasga as fotos, quebra a câmera dele e vão embora. Enquanto isso, a 11 está no local combinado de encontrar os garotos e ela vê um gato, que a faz lembrar de outra experiência que fizeram com ela no laboratório, onde ela tinha que matar um animal com o poder da mente. Porém, ela se recusou e foi punida por isso. Mas na hora da raiva, ela acaba matando os dois guardas que iam aplicar a punição nela. E o cara, que ela chama de pai, fica muito orgulhoso com isso. A Nancy, ainda preocupada com a Bárbara, vai até o local onde elas deixaram o carro quando foram pra festa, e o carro ainda estava lá. Então ela entra na casa do Steve e começa a andar pelas redondezas para ver se encontra alguma coisa. E no meio dos matos, alguma coisa passou correndo e ela se assustou. Na casa do Will, as luzes começam a se comportar de maneira estranha. A mãe do Will jura que é o Will tentando se comunicar, pega um punhado de pisca-pisca e começa a tentar falar com ele. Ela começa a fazer perguntas e pede para ele piscar a luz uma vez para sim e duas vezes para não. E ele corresponde dessa forma e ela fica emocionada. Mas a única coisa que ela descobre nessa conversa é que ele está vivo e está em perigo. Enquanto Hopper está com seu parceiro pesquisando sobre o laboratório, eles recebem uma chamada e saem correndo de lá.
A 11, guiando os garotos, acaba indo parar na casa do Will e diz que ele está ali. Os garotos ficam bravos, dizendo que ela não sabe onde ele está e levou eles até ali à toa. Enquanto eles discutem, eles vê os carros de polícia passando e decidem ir atrás. A mãe do Will tem a ideia de colocar letras debaixo de cada luz, para que ele possa acender a luz referente a cada letra para assim formar frases. E a ideia dá certo. Com isso ele consegue dizer que ele está ali, mas a conversa deles é interrompida por alguma coisa, as luzes começam a piscar de forma desesperada e a mãe do Will sai correndo. A polícia chega até o local da chamada e eles encontram um corpo na água. Ao retirar o corpo da água, eles identificam que é o corpo do Will. O Mike fica revoltado, briga com a 11 dizendo que ela mentiu e vai para casa. Joyce, que sai correndo de casa, encontra o Jonathan, os dois se abraçam e o episódio acaba aqui. Episódio 4. Hopper conta para Joyce que encontraram o corpo de Will. Porém, ela não aceita, pois jura ter conversado com ele através das luzes na parede e fala também do monstro que saiu da parede e correu atrás dela. Mas com isso ela acaba se passando por louca. Então Hopper conversa com ela e diz palavras de conforto para ela. Mike, ainda com raiva da 11, está dando uma bronca nela na casa dele, enquanto ela mexe no rádio que eles usam para se comunicar entre eles. De repente, no rádio começa a se ouvir a voz do Will cantando. Na manhã seguinte, Joyce e Jonathan vão no necrotério para reconhecer o corpo do Will. No necrotério, Hopper pergunta sobre o médico responsável por fazer a autópsia, mas ele é informado que o pessoal do governo dispensou esse médico e mandou outra pessoa para fazer a autópsia, o que é algo bem estranho. O médico mostra o corpo para Joyce e Jonathan. Jonathan na hora reconhece, mas Joyce ainda fica cismada. Ela pediu para ver a marca de nascença que o Will tem no braço. E no fim ela sai de lá gritando que aquele não é o filho dela. Mike chama Dusty e Lucas para contar o que ele ouviu no rádio, mas o Lucas não acredita de jeito nenhum. A 11 tenta sintonizar onde o Will está, mas o sinal está muito ruim e eles escutam no máximo os resmungos do Will. Então os garotos ainda não estão convencidos que aquele é o Will mesmo. Mike percebe que a 11 está conseguindo essa frequência com a ajuda dos poderes dela. Então eles deduzem que ela não está conseguindo uma conexão boa por conta do rádio ser fraco. Então eles têm a ideia de levar ela para usar a estação de rádio da escola. E para levar ela na escola sem chamar muita atenção, eles decidem pôr um disfarce nela, com maquiagens, roupas e uma peruca. Enquanto isso, no laboratório, uma pessoa é enviada para dentro do buraco estranho que surgiu lá para investigar. Na escola, Nancy é interrogada pelos policiais a respeito da Bárbara. Ela conta tudo o que aconteceu, porém os policiais falam que investigaram o local, não encontraram nada, nem mesmo o carro da Bárbara. Chegando em casa, ela pega os pedaços das fotos tiradas pelo Jonathan e o Steve rasgou, e ela começa a juntar os pedaços para ver se descobre alguma coisa sobre a Bárbara. Nisso, ela encontra a foto da Bárbara antes dela desaparecer. No laboratório, eles começam a se comunicar com o cara que entrou no buraco, porém no meio da conversa o cara é atacado por alguma coisa lá dentro. As luzes começam a piscar e eles tentam puxar o cara de volta pela corda que prenderam nele. Depois de muita luta, eles conseguem puxar o cabo, porém vem apenas os pedaços do cara. Na escola, os garotos chegam para usar a estação de rádio, porém lá na escola está rolando uma reunião para falar sobre o Will. Eles acabam tendo que participar, porém durante a reunião eles veem os moleques que fazem bullying com eles, tirando sarro da situação referente ao Will. Então, indignado, no final da reunião, Mike vai tirar satisfação com os moleques e acaba arrumando uma briga. Nesse momento, a 11 entra em ação e faz o moleque mijar nas calças, e acaba que eles têm que sair dali correndo. A Nancy procura o Jonathan para conversar sobre a foto. Na conversa, ela fala sobre o ser estranho que ela viu na floresta, e ele meio que diz para ela que viu também. Hopper, ainda inculcado com o caso do corpo do Will, foi até o bar onde o policial que encontrou o corpo estava. Sem se identificar e simulando uma conversa aleatória, ele acaba percebendo que o policial está mentindo para ele. No fim, Hopper acaba interrogando ele com o uso de violência, e o pouco que ele fala deixa a entender que ele trabalha para a galera do laboratório e que essa galera está aprontando alguma coisa muito grande, e que de fato o tal corpo do Will é uma farsa. Os garotos conseguem levar a 11 na estação de rádio da escola. Ao sentar diante do rádio, ela lembra de outra experiência que fizeram com ela no laboratório, onde ela tinha que procurar uma pessoa usando o poder da mente e transmitir o que essa pessoa estava falando. Usando o rádio da escola, ela consegue encontrar o Will e todos conseguem escutar o Will chamando pela mãe dele. Ao mesmo tempo, na casa do Will, a mãe dele também está escutando o Will chamando, só que de dentro da parede. Ela rasga o papel de parede e lá está uma camada bem fina que permite ela enxergar o Will do outro lado. Ela consegue conversar com ele, mas naquele momento tem um monstro vindo atrás dele, então ele tem que correr. Quando ele corre, o monstro passa correndo também e aquele portal se fecha. Ela começa a quebrar a parede para tentar chegar até lá, mas não tem mais nada ali. Na escola, o rádio acaba pegando fogo e a 11 fica meio debilitada por ter usado tanto poder. O Jonathan leva a Nancy para revelar fotos e ver se descobre mais alguma coisa sobre o caso da Bárbara. Eles ficam ali conversando e quando a foto é revelada, aparece o monstro que eles viram. Nessa hora, Jonathan percebe que a mãe dele tem razão no que está falando. Hopper vai até o necrotério e entra de forma forçada para ver o corpo do Will. Ao ver o corpo, ele percebe que aquele realmente não é o Will, e sim um boneco cheio de espuma. O episódio acaba com Hopper indo até a área do laboratório e se preparando para entrar escondido lá. Episódio 5. Hopper entra escondido na empresa onde fica o laboratório.
Quando ele está chegando na área do laboratório, ele é pego, mas consegue se livrar. Então ele consegue entrar no laboratório e sai investigando tudo por lá. Enquanto isso, o ex-marido da Joyce vai na casa dela e fica ali conversando com ela. Ela conta pra ele tudo o que está acontecendo, que viu Will na parede e tudo mais, mas é claro que ele não acredita e fica ali tentando convencer ela a procurar ajuda psicológica. Na casa do Mike, os garotos ficam ali refletindo sobre as coisas que eles ouviram o Will falar, e uma das coisas que o Will falou foi descrevendo o local que ele estava. Ele disse que era igual à casa dele, só que escuro e vazio. E os garotos estão refletindo sobre essa fala, até que a 11 fala a frase mundo invertido. Então eles lembram da explicação que a 11 deu anteriormente e repara que tem um sentido com a fala do Will. Então eles começam a entender que o lugar que o Will está é como se fosse um universo paralelo, que é tipo um espelho do mundo real, é realmente um mundo invertido. No laboratório, Hopper encontra o tal portal misterioso. Ele está ali analisando até que é atacado por alguma coisa. No dia seguinte, todos vão ao velório do Will. Hopper acorda na casa dele, fica confuso e começa a revirar a casa toda, até que ele encontra uma escuta escondida. Os caras do laboratório, que estão interceptando ligações, escutam o áudio do rádio onde os garotos ouviram Will falando. Jonathan pega uma arma e junto com a Nancy planejam ir atrás do monstro. No velório, os garotos encontram o professor de ciência deles e chamam ele para conversar. Na conversa, eles tiram dúvidas sobre o universo paralelo e como fazer para chegar lá. E o professor explica que a única forma é através de um portal e para abrir um portal é necessário uma quantidade enorme de energia. Policiais foram na casa do Hopper atrás dele e falaram sobre o desaparecimento de 2 jovens que saíram para caçar, exatamente no mesmo local onde Will sumiu, e que o carro da Bárbara foi encontrado em uma rodovia dando indícios de que ela fugiu. Ou seja, tudo muito estranho. Baseados nas coisas que o professor falou, os garotos tentam achar uma forma de encontrar o portal. Até que o Dusty percebe algo errado nas bússolas. Ele percebe que o ponteiro da bússola está apontando para o lado errado. Isso significa que tem um campo magnético muito forte atraindo o ponteiro da bússola. E que se eles seguirem na direção que o ponteiro está apontando, eles vão chegar no portal. Steve vai atrás da Nancy, mas ela arruma uma desculpa para se esquivar dele. Joyce percebe que o ex-marido dela está na casa dela, na verdade não é pelo Will, e sim por interesse em um dinheiro. Então ela briga com ele e manda ele embora. Os garotos saem em busca do portal, se guiando pela bússola. No caminho, a 11 fica bastante inquieta, demonstrando preocupação e medo. Então ela lembra de outro evento no laboratório, onde ela foi colocada num tanque de água para algum tipo de experimento. No fim, os garotos percebem que estão dando voltas sem sentido e acabam descobrindo que a 11 está usando os poderes para confundir a bússola, para que eles não cheguem no portal, pois ela diz que isso é perigoso. Hopper vai na casa da Joyce, se certifica de que lá não tem nenhuma escuta e conta para ela que foi no necrotério e descobriu que o corpo do Will era falso. Lucas surtou com a 11 e a situação acaba em briga entre ele e o Mike. Assustada com a briga, a 11 acaba arremessando o Lucas sem querer e ele desmaia. 11 lembra da continuação da experiência que fizeram com ela, onde ela vive um momento assustador. Lucas acorda ainda muito bravo e vai embora. Então Mike e Dusty percebem que a 11 não está mais lá, então eles começam a procurar por ela. À noite, Nancy e Jonathan estão na floresta procurando um monstro, então eles encontram um animal agonizando. Quando Jonathan vai dar o tiro de misericórdia no animal, alguma coisa passa e leva o animal muito rápido. Os dois começam a procurar até que a Nancy se perde do Jonathan. Nisso ela acaba encontrando o portal e entra e sai no mundo invertido. Lá ela vê o monstro, ela dá um grito de desespero e Jonathan consegue ouvir o grito dela e começa a procurar ela. E assim acaba o episódio. Episódio 6. Nancy está no mundo invertido fugindo do monstro e chamando pelo Jonathan, enquanto o Jonathan do outro lado procura por ela, até que ele encontra o portal que ela entrou e consegue puxá-la de volta. Steve, preocupado com a Nancy, vai até a casa dela, mas lá ele acaba vendo ela junto com o Jonathan no quarto dela. Hopper conta pra Joyce tudo o que ele viu no laboratório, inclusive uma sala infantil. A princípio, ele pensa que pode ter alguma coisa a ver com o Will, mas ele lembra da criança citada pela testemunha no caso do assassinato do cozinheiro, e ele começa a pensar que essa criança misteriosa tem alguma coisa a ver com esse laboratório. Nancy está muito abalada com as coisas que passou no mundo invertido, então Jonathan passa a noite ali com ela para fazer companhia para ela. Pela manhã, eles começam a planejar ir atrás do monstro, e ela percebe que o monstro é atraído por sangue. Mike está sentido com o desaparecimento da 11, ele ainda está com raiva do Lucas, mas Dusty o convence a fazer as pazes. Mas ao tentar fazer as pazes, eles não conseguem entrar num acordo, pois o Lucas não quer mais que a 11 faça parte do grupo. Enquanto isso, a 11 vaga por aí enquanto lembra das experiências que viveu no laboratório. Ela entra no mercado e acaba roubando umas caixinhas de comida congelada. Hopper, investigando o caso da criança misteriosa, vai até a casa de uma mulher tida como louca, que teve sua filha levada ainda quando bebê de forma misteriosa. Hopper e Joyce tentam conversar com ela, mas ela não expressa nenhuma palavra.
Então a irmã dela, que cuida dela, explica pra eles que ela fez parte de um experimento onde aplicavam nela medicamentos pesados. Porém, na época ela estava grávida e o que disseram pra ela foi que ela perdeu o bebê. Porém, ela fala que ela teve esse bebê, se chama Jane, que é uma menina que tem poderes telecinéticos, mas é claro que ninguém acredita nela. Steve decide se vingar da Nancy e, com a ajuda dos amigos, expôs ela usando o banner do cinema. Ela vai tirar satisfação com ele e rola uma confusão que acaba em briga entre ele e o Jonathan. A polícia chega na hora e Jonathan acaba preso. Mike e Dusty estão na floresta procurando a 11 quando aparecem os moleques que fazem bullying com eles. Um dos garotos está armado de faca, então eles correm. Enquanto isso, Lucas foi sozinho atrás do portal, se guiando pela bússola, e acaba descobrindo que o portal está ali na região do laboratório. Mike e Dusty acabam encurralados e Dusty é pego pelo garoto da faca. O garoto manda Mike pular no rio, senão ele vai cortar o Dusty. Mike se vê sem escolha e decide pular, mas quando ele pula, ele é salvo pela 11. Usando o poder da mente, ela quebra o braço do garoto que está com a faca e pede para eles se mandarem dali. Nesse momento, a 11 lembra de uma experiência assustadora que ela teve no laboratório e fala pro Mike que foi ela que abriu o portal. Quando eles estão indo embora dali, um funcionário do laboratório vê eles e comunica o resto da equipe. Então eles pegam armas, entram nos carros e saem em missão. E assim acaba o episódio. Episódio 7. Lucas, que está na região do laboratório, vê o comboio saindo e avisa os garotos pelo rádio. Eles veem que os carros já chegaram na casa do Mike e eles fogem pelos fundos. O comboio vai atrás deles, no caminho eles encontram o Lucas e no momento em que são encurralados, a 11 dá um jeito na situação. Quando eles conseguem despistar o comboio, Lucas conversa com a 11 e todo mundo faz as pazes. A turma do laboratório vai na casa do Mike e fala com os pais dele. Eles explicam que Mike está com a 11 e que ele está correndo perigo e pede ajuda dos pais dele para encontrá-los. Enquanto isso, os garotos estão tentando achar uma forma de entrar no laboratório para chegar até o portal, mas eles sabem que lá está cheio de militares. Então eles avistam um helicóptero de busca vindo na direção do local onde eles estão e correm para se esconderem em um ônibus abandonado que está ali. Na delegacia, Hopper conversa com Jonathan e Nancy e eles contam tudo o que aconteceu com eles envolvendo o caso do monstro. Enquanto conversam, o garoto que teve o braço quebrado pela 11 aparece na delegacia com a mãe dele para prestar queixas. Ao ouvir ele, Hopper percebe que o garoto está falando da menina que ele está procurando. Steve, todo arrebentado, se desentende com os amigos e acabam brigando. Hopper e Joyce, juntamente com Jonathan e Nancy, vão na direção da casa do Mike. Mas quando estão chegando perto da casa, eles veem que os caras do laboratório estão por lá. Então eles decidem mudar o trajeto e ir atrás do Mike. Jonathan acha uma forma de localizá-los. Eles vão até o quarto do Will para pegar o rádio que o Will usava para se comunicar com eles. Então eles conseguem entrar em contato com o Mike e os outros. Os garotos são encontrados por uns caras, mas Hopper chega na hora e consegue salvar eles e tira eles de lá. Todos se encontram na casa do Will e os garotos contam tudo o que sabem a respeito do mundo invertido. A 11 usa o rádio para tentar localizar o Will e a Bárbara, mas não encontra nada. Então 11 tem a ideia de usar a banheira, porque com a água ela consegue amplificar os poderes sensoriais dela. Porém, para dar certo eles precisam de 700 kg de sal. Então eles vão até a escola para pegar o estoque de sal que tem lá. Então eles montam uma piscina na quadra da escola, enche de água, joga todo o sal e a 11 começa o processo de entrar no mundo invertido com a mente. Então ela localiza a Bárbara e vê que ela está morta, depois encontra o Will na cabana dele na floresta e ele parece bem debilitado. Ela avisa que estão indo salvar ele e ele pede para ir rápido. Joyce e Hopper vão até o laboratório para tentar entrar no portal, enquanto Jonathan e Nancy vão para a delegacia pegar as coisas que eles tinham separado para enfrentar o monstro. Joyce e Hopper invadem o laboratório, mas são pegos. Enquanto isso, no mundo invertido, Will está na sua cabana e o monstro aparece e começa a rodear a cabana. E o episódio acaba com o monstro invadindo a cabana. Episódio 8. Joyce está presa numa sala de interrogatório, e o cara que a 11 chama de pai está lá falando com ela. Ele fala que está tentando ajudar no caso do monstro misterioso e quer resolver a situação, mas ela não aceita nada do que ele diz e diz que ele é o responsável pelo sumiço do filho dela. Enquanto isso, Hopper está em outra sala sendo torturado, e ele fala que sabe tudo o que eles estão fazendo naquele laboratório. Os torturadores intimidam ele, mas no final ele fala que eles vão deixar ele sair dali e darão tudo o que ele precisar. Jonathan vai para casa dele com a Nancy e lá eles preparam armadilhas para pegar o monstro e se preparam com armas. Hopper entra num acordo com a galera do laboratório, onde eles deixariam ele e a Joyce entrarem no portal. Em troca, ele faria silêncio sobre o laboratório estar envolvido com tudo isso. Nancy e Jonathan cortam a mão para atrair o monstro com sangue, e quando eles estão enfaixando a mão um do outro, começa a rolar um clima entre eles. Mas na hora, Steve aparece batendo na porta e chamando pelo Jonathan, com a intenção de conversar numa boa e resolver as coisas entre eles. Nancy atende ele na porta, pede para ele ir embora, mas não tem jeito, ele entra mesmo assim. E enquanto eles estão tentando convencer Steve a ir embora, o monstro aparece. Eles correm para dentro do quarto e ficam esperando o monstro vir para cair na armadilha que eles fizeram. Mas de repente o monstro vai embora. Depois de um tempo o monstro volta e dessa vez eles entram em confronto com o monstro. Após uma luta difícil,
difícil e com a ajuda do Steve, eles conseguem fazer com que o monstro caia na armadilha deles. Então eles conseguem pôr fogo no monstro. Mike tenta se declarar pra 11, mas ele não consegue achar as palavras certas pra isso. Então ele acaba dando um beijo nela. Mas na hora chega a galera do laboratório e eles tentam sair dali correndo. Correndo pela escola, eles acabam encurralados e a 11 usa o resto de poder que ela tinha pra sair dessa situação. Mas com isso, ela acaba ficando inconsciente. Então eles acabam sendo pegos. Mas nesse momento, atraído pelo sangue, o monstro aparece. Enquanto os militares estão enfrentando o monstro, os garotos aproveitam para fugir. No mundo invertido, Joyce e Hopper encontram Will, mas ele está grudado na parede com uma espécie de tentáculo na boca. Então eles tiram Will dali. O monstro consegue se livrar dos militares e chega até onde os garotos estão. Então a 11 com seus poderes segura o monstro, olha para os garotos com um olhar de despedida e se despede do Mike. Então ela usa um poder absurdo para destruir o monstro, mas desaparece junto com ele. Will não está respirando. Desesperados, Hopper e Joyce fazem massagem cardíaca e respiração boca a boca para trazer ele de volta. E com muita insistência eles conseguem trazer Will de volta. Will acorda no hospital, todo mundo se alegra e aparentemente está tudo bem. Hopper sai na rua e aparecem uns caras num carro, ele entra nesse carro e vai embora. Um mês depois, tempo de Natal, e os garotos estão reunidos novamente para jogar o RPG deles. No fim do jogo, Jonathan aparece para buscar o Will, a Nancy dá um presente pro Jonathan. No carro, Jonathan vê que o presente é uma câmera nova e vai embora. Na delegacia está rolando uma festa de Natal, Hopper pega algumas coisas de comer e vai embora. No caminho, ele para na floresta e deixa as comidas que ele pegou numa caixinha lá. Na casa do Will, antes do jantar de Natal, ele vai no banheiro. Lá ele começa a sentir algo estranho, começa a tossir e cospe algo da boca. Uma espécie de parasita que entra no ralo da pia e vai embora. Então de repente o lugar que ele está se transforma no mundo invertido por alguns segundos e volta ao normal. Ele sai do banheiro com a cara meio estranha, a mãe dele percebe, mas ele diz que não é nada, volta a sorrir e segue o jantar normalmente. E assim termina a primeira temporada. E aí, gostou do vídeo? Então deixa o like aí para ajudar a fortalecer meu trabalho. Se inscreve no canal e ativa as notificações aí para você acompanhar meus vídeos. Me segue também nas redes sociais, Facebook, Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo. E obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.